tema hoje é não julgueis. E eu creio que nós vamos aprender do Senhor. Capítulo 7 do livro de Mateus, versículo 1 ao versículo 6. Deus abençoe vocês que estão aqui. Deus abençoe as pessoas de casa que estão nos acompanhando. Que Deus recompense vocês, abençoe todos vocês. Fique sempre ligadinho, acompanhando as mensagens do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mateus capítulo 7, versículo 1 ao versículo 6 está escrito: não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? É uma pergunta. Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? É uma outra pergunta. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. Amém? Diga assim: Senhor Jesus, fale conosco através da sua palavra. Fiquem à vontade, meus irmãos, podem glorificar ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós chegamos aqui nesse texto, na última sessão do Sermão do Monte, aonde Cristo ele está trazendo os seus conselhos, aonde Cristo está trazendo os seus ensinamentos para aquele povo, para o povo de hoje, a qual nós precisamos entender, compreender. Não julguem os outros, para vocês também não serem julgados por Deus. Eu preciso interpretar esse texto. Eu preciso compreender o grande e o desacordo entre os pregadores e a igreja moderna contemporânea acerca da maneira correta de abordar essa sessão. Qual é o momento que eu devo abordar? Qual é o momento que eu preciso julgar, segundo as Escrituras, com justiça o meu próximo? Isso sim, mas eu não posso julgar, condenar alguém, achar que eu sou uma pessoa mais perfeita do que o outrem. Eu preciso compreender à luz das Escrituras o que Jesus está ensinando, o que Jesus está aconselhando, o que Jesus está ensinando a todos nós. Ele começa dizendo, a sessão aqui: não façais juízo dos outros. É isso, na verdade, o que significa lá no grego. A gente lê aqui: não julgue, mas lá está falando para que eu e você não faça juízo do outrem, de outras pessoas. O que precisamente o Senhor quis dizer ao afirmar: não julgueis, em quase todas as versões da Bíblia em português. Em português, você sempre vai encontrar a palavra não julgueis. Mas lá no grego, nós iremos encontrar para que eu e você não faça juízes de uma pessoa que está talvez fazendo coisas que não agradam ao Senhor. Eu e você não tem o direito algum de ser juiz desta pessoa. Esse é o grande cuidado. Esse é o ensinamento de Cristo. Quis ele dizer que toda forma de juiz, de julgamento, é absolutamente sem qualquer qualificação, proibida, de tal modo que não permite formar opinião.
não me permite nem expressá-la com referência ao nosso próximo e ao menos com referência a ele. Jamais devemos emitir opinião diferente ou desfavorável. Jamais. Eu e você não tem, porque nós iremos julgar segundo a aparência. Nós iremos julgar as pessoas conforme o seu exterior, mas Cristo conhece o coração. Nós não temos como julgar o coração de alguém. Cristo, Ele sabe de todas as coisas, mas nós iremos julgar o nosso próximo apenas por conta da sua aparência. E nós não temos o direito de condenar ninguém ou de julgar ninguém segundo a essa intenção. Por quê? Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 9 ao versículo 12, a Bíblia, a palavra de Deus diz, ela chega dizendo, iniciando: e temos nós qualquer vantagem sobre alguém? Será que eu tenho alguma vantagem sobre alguma pessoa? Não, de forma nenhuma, diz apóstolo Paulo, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Não importa quem seja, todos nós erramos. Todos nós somos pecadores diante do Senhor. Não há um justo, diz as Escrituras, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, e não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Não tem ninguém, não existe. Quando eu vou lá no livro de Gênesis, eu começo a observar a palavra do Senhor. Nós temos um costume de ler a Bíblia, as Escrituras, como um livro de romance. E nós esquecemos às vezes, quando a gente vai lá no início, lá em Gênesis, e começa a observar a todos os homens que pecaram, a todos os homens que erraram. Eu coloco para vocês, diante de vocês que estão aqui juntamente conosco, será que nós podemos dizer que Moisés não errou? Será que nós podemos afirmar que Jeremias não errou? Será que nós podemos afirmar que Daniel, ou o pastor Fernando, ou qualquer pessoa que sobe nessa tribuna para ministrar a palavra do Senhor, será que alguém não errou? Se nós observar nas Escrituras de Gênesis, Apocalipse, me fala uma pessoa, um nome, apenas quem não errou na Bíblia. Uma pessoa. Jesus. Isso. Estamos todos de acordo? Todos concordam? Tem alguém que não vai concordar? Tem alguém que vai dizer, não, peraí. Tem alguém que errou. Todos erraram, até Jesus errou em alguma coisa. Não, o único que não teve defeito, o único que não errou foi o nosso Senhor, foi o nosso Salvador Jesus Cristo. Então, à luz do que Jesus mesmo diz nesse parágrafo aqui, no versículo 6, onde se deduz que devemos considerar certos indivíduos como sendo cães e porcos. Se nós observar no versículo 6, ele está dizendo, não deis aos cães o que é santo, e nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando-se vos dilacerem. O que Jesus quer dizer nessa palavra? Qual é o ensinamento de Cristo sobre esse versículo? O que Jesus está explicando aqui à luz das Escrituras são aquelas pessoas que não têm, de uma certa forma, algo com o Senhor, o compromisso com o Senhor. À luz das Escrituras, nós podemos dizer que são talvez o joio. Nós podemos interpretar que é o joio. A pergunta que eu faço para vocês, o joio persevera? Persevera. Qual é o direito que eu, pastor Fernando, tenho de tirar o joio? Nenhuma. A Bíblia diz que quem faz a separação, quem é? É Ele que faz a separação. Todos estão de acordo?
Todos conseguem entender, compreender que eu não tenho direito nem de julgar, de condenar, de ser um juiz do joio. Eu preciso, de uma certa forma, deixar ele ali. Jesus está dizendo que eu preciso ter o discernimento. Eu preciso entender, compreender à luz das Escrituras. Então, se nós observar lá em João capítulo 7, versículo 24, parem de julgar pelas aparências e julguem com justiça. Julguem conforme a palavra de Deus, examinando, mostrando que assim como o outro está errado, você também erra diante do Senhor. Por isso que a Bíblia diz, lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, é um texto, é um versículo conhecido por toda a igreja contemporânea, porque nós, quando vamos participar da ceia do Senhor, nós citamos aquele versículo, e o versículo está dizendo que eu examino a mim mesmo. Tem alguma brecha que Jesus fala para me examinar o próximo? Será que eu tenho alguma brecha para dizer, chegar e falar, eu preciso julgar esta pessoa conforme a aparência? Eu posso, de uma certa forma, trazer essa pessoa, julgar ela conforme a justiça de Cristo, mostrar para a pessoa o caminho, ensinar o caminho do Senhor, mostrar, e é o Espírito Santo que vai convencer esta pessoa, mas condenar, eu não tenho esse direito. Eu não tenho esse direito diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 12, a Bíblia diz, afinal de contas, eu não tenho o direito de julgar os que não são cristãos. Deus os julgará. Mas será que vocês não devem julgar os seus irmãos na fé? Como dizem as Escrituras Sagradas, expulsem do meio de vocês esse homem imoral. Não se assuste com o que eu vou falar. Não se assuste com a frase, com a palavra que eu irei dizer hoje. Mas eu quero dizer para você que tempo de prova não faz a pessoa se arrepender. Entenderam? Tempo de prova, quando uma pessoa erra, quando uma pessoa peca diante de Deus, eu coloco um tempo para aquela pessoa, não significa que esta pessoa se arrependeu. Tempo não faz com que a pessoa se arrepende. Às vezes a gente dá um tempo para uma pessoa, a gente pode estar jogando mais ainda essa pessoa para fora. Quem convence a pessoa é o Espírito Santo. Somente o nosso Senhor. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 14 e 15, a Bíblia diz, meus irmãos, o que aconteceu com vocês já havia acontecido também com as igrejas de Deus na Judeia, com o povo dali que pertence a Cristo Jesus. Vocês foram perseguidos pelos seus próprios patrícios, do mesmo modo que os cristãos da Judeia foram também perseguidos pelos judeus. Foram os judeus que mataram o Senhor Jesus e os profetas, e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são inimigos de todos. São inimigos do Senhor, e outras tantas passagens que se poderia aqui acrescentar. É evidente que não se trata de uma condenação tão completa contra a formação de uma opinião a respeito de uma outra pessoa, ou de expressar talvez abertamente. Jesus está nos orientando, não julgueis para que não sejais julgados. Jesus orientando, Jesus nos ensinando, Jesus ele mesmo chegará a certas conclusões referentes aos escribas e fariseus e não hesitou em expressá-los para ele. A Bíblia diz em Mateus capítulo 5, versículo 20, ele diz, pois eu afirmo a vocês que só entrarão no reino do céu se forem mais fiéis em fazer a vontade de Deus do que os mestres da lei e os fariseus.
Esse é o ensinamento do nosso Senhor. Embora seja verdade que não podemos ler o que está no coração do nosso próximo, como Jesus era capaz de fazer. Será que alguém aqui pode se dizer que não vai comparecer diante do tribunal de Cristo? Todos nós, nenhuma pessoa nessa terra, desde desde Adão e Eva, até nos dias atuais, todas as pessoas irão comparecer diante do tribunal. Seja as pessoas que fizeram coisas boas, sejam as pessoas que fizeram coisas más. Iremos comparecer. E diante do tribunal, iremos expressar tudo aquilo, todas as nossas coisas boas e todas as nossas coisas ruins. Eu vou completar esse ano 42 anos. E se Jesus viesse hoje, eu teria que confessar 42 anos de vida, todos os meus erros e todos os meus acertos. Quem tem 70 anos vai poder dizer que vai ter que falar de 70 anos. Quem tem 90 vai ter que confessar 90. Depende da idade de cada um. Cada um aqui vai confessar todos os acertos e todos os erros. Eu quero dizer para vocês, não se assuste com a palavra que eu vou dizer, mas leve em consideração isso, que no dia que nós iremos se prostrar diante do Senhor, a nossa língua será como uma metralhadora. Por quê, pastor? Porque nós vamos ter que falar tudo. Tudo diante de Cristo. E eu quero que talvez você esteja aqui, talvez você vai pensar, pastor, eu vou pedir para Jesus deixar minha esposa mais distante de mim. Eu vou pedir para Jesus deixar o meu esposo mais longe de mim. Eu vou pedir, pastor, para Jesus deixar os meus pais mais longe de mim. Por quê? Porque se eu confessar tudo o que está dentro de mim, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Será que o meu esposo, será que a minha esposa, será que o meu filho não vai querer tracar uma pedra sobre a minha vida? Todos irão se confessar. A nossa língua, e não adianta querer colocar uma fita na boca e falar assim, ó, eu vou colocar uma fita na boca e eu não vou falar nada. Vai falar, vai ter que confessar tudo. Nunca um homem falou tanto na vida como vai falar esse dia. Nunca uma mulher falou tanto na vida como vai ter que falar esse dia. Vai expor todos os lados nossos, tantas coisas boas quanto as coisas ruins. Já imaginou tudo que vai sair de nós? Já entendeu tudo que vai sair da nossa boca perante o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Então a Bíblia diz aqui em João 2,25, e ninguém precisava falar com ele sobre qualquer pessoa, pois ele sabia o que cada pessoa pensava. Ou seja, não precisa você falar nada do que você pensou, mas Jesus já sabe. Não precisa falar nada do que está nos nossos corações, mas Jesus já sabe, de modo que o nosso juízo deve ser mais reservado e jamais deve ser final. Não há nada no ensino, que quer de Cristo ou quer dos apóstolos, que nos proíba de formar opinião sobre as pessoas e de agir com base em tais opiniões, do que também se deduz que às vezes será nosso dever expressar os nossos juízos. Os nossos juízos. Algo que nós temos em Mateus capítulo 7, versículo 1, às vezes ou sempre tem sido usado como excusa, ou seja, desculpa do descuido no exercício da disciplina eclesiástica. Porém, à luz de seu contexto, bem como de Mateus capítulo 18, versículo 15 ao 18, e João capítulo 20, versículo 23, o uso dessa passagem não encontra qualquer justificativa. Eu não tenho direito de condenar ninguém.
Eu não tenho esse direito. Pastor, o que Jesus então quis ensinar, o que ele quis dizer no versículo 3 ao versículo 5, que é errôneo alguém concentrar a sua atenção na pequena mancha que há no olho do seu irmão, e enquanto assim faz, ignorar a trave que há em seu próprio olho. Nós conseguimos concentrar, nós conseguimos observar, nós conseguimos enxergar. É mais fácil enxergar um cisco no olho do irmão do que uma tábua em nossos próprios olhos. É mais fácil. A gente consegue enxergar, a gente consegue observar, somos complacentes com nós mesmos e implacáveis com os outros. Devemos ter o discernimento, não para ver com lentes de aumento os pecados dos outros, mas devemos ter clara visão para socorrermos o nosso irmão em seu desconforto. Nós precisamos aprender os conselhos de Cristo. Nós, irmãos, nós vivemos uma geração que muitos de nós, eu vou dizer nós, eu vou me incluir, porque às vezes nós pregadores querem pregar para os outros e achando que é só os outros que erram. Não, o pregador precisa entender que também ele é um pecador diante do Senhor. Ele precisa ver as suas falhas, e nós às vezes temos um costume de torcer pela derrota dos outros. Às vezes nós temos um costume de ver o outro caído e não estendemos as nossas mãos. Será que Cristo tem se agradado de nós? Será que Cristo, ele faria isso no nosso lugar? Aqui o Senhor, ele condena o espírito de censura, o juízo áspero, a autojustificativa em detrimento de outros, e isso sem misericórdia, sem amor, como o indica também a passagem paralela que está lá escrita em Lucas capítulo 6, versículo 36 ao 38. Eu leio para vocês. O que Jesus está dizendo em Lucas? Está dizendo, lá em Lucas 6, 36 ao 38, tenham misericórdia dos outros, assim como o Pai de vocês tem misericórdia de vocês. Jesus nos orientando, não julguem os outros, e Deus não julgará vocês. Não condene os outros, e Deus não condenará vocês. Perdoem os outros, e Deus perdoará vocês. Deem aos outros, e Deus dará a vocês. Ele será generoso, e as bênçãos que Ele lhes dará serão tantas, que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. E ele termina, a mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. A mesma medida, a mesma forma. Quem é pedreiro, quem é carpinteiro, entende do que eu estou falando. A mesma trena, a mesma régua que eu estou medindo o outro, Jesus vai medir também eu. Da mesma maneira, somos todos pecadores. A Bíblia diz em Romanos 3, 23, todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Todos. Não existe alguém que pode subir nessa tribuna. A Bíblia chega a dizer lá em Pedrão chega a dizer, meus irmãos, que o juízo de Deus não vai começar com aqueles que estão lá fora. Não. A Bíblia diz que o juízo de Deus começa na igreja. Começa conosco. Quanto mais nós pregamos, mais o juízo sobre nós. Ah, pastor, mas eu não quero subir no púlpito, porque daí eu não vou subir no púlpito. Não, você não precisa subir aqui para você pregar. Aonde você está pregando. Eu sou um pregador sem subir nessa tribuna. Nós somos pregadores sem subir aqui. Aonde nós estiver, nós estamos pregando. Aonde você se encontra, você está pregando. E todos somos pecadores. Ser crítico e fazer discriminação é indispensável. E ser hipercrítico é lamentável.
É lamentável, não devemos dizer o que é falso. A Bíblia diz lá em Êxodo, capítulo 23, versículo 1, não espalhe notícias falsas e não minta no tribunal para ajudar alguém. As Escrituras, a Bíblia também, o que é desnecessário, a Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 11, versículo 13, que o mexeriqueiro, ele espalha segredos, mas a pessoa séria é discreta. A Bíblia também diz, e o que é maldoso, a Bíblia diz em Provérbios capítulo 18, versículo 8, que os mexericos são tão deliciosos como gostamos de saboreá-los. Irmãos, seja sincero, mas tem gente que gosta de um mexerico. Eu acho que deve ser lá em Júpiter. Em Júpiter deve ter almas lá. Aqui não tem. Mas o que tem gente que gosta de carniça, o que tem gente que gosta de, às vezes sabe, vocês estão me entendendo? O que tem gente que gosta dessas coisas, às vezes junta grupinhos e fica falando de fulano, falando de ciclano. Tem gente que gosta de saborear isso. Tem gente que gosta de apontar, de ver. Tem gente que torce, meus irmãos, e fica, não pode ver qual é a notícia de hoje, qual é a notícia gospel que está acontecendo hoje, qual é a noticinha que está acontecendo. Tem gente que gosta de correr atrás da notícia do dia. Isso não agrada ao Senhor. Cai fora. Quando você vê o urubu por um lado, fala, estou fora desse urubu. Cai fora de carniça. Quem gosta de carniça é o urubu. Quem gosta de contenda não agrada ao nosso Deus. Uma das melhores e também mais interessantes exposições dessa verdade é que já encontrei a de eu disse isso. Será que alguém falou, olha, será que eu disse isso? O penetrante significado do boato. Já ouviu falar tal do boato? Ainda bem que os banheiros das igrejas não existe boato. Graças a Deus que o lugar mais sagrado da igreja, eu sempre falo, que são os banheiros. Porque as pessoas vão no banheiro para fazer o quê? Certo? Para que a gente usa o banheiro? É o lugar mais sagrado da igreja, é o banheiro. Os corredores também não tem problema. A gente precisa aprender sobre o tal do boato. E tem gente que gosta do tal do boato. Jesus não se agrada, Jesus está dizendo, não julguem os outros para vocês não serem julgados. Eu não tenho esse direito. Os fariseus, eles julgavam e criticavam os outros para exaltar a si mesmo. A Bíblia diz, lá em Lucas capítulo 18, versículo 9 ao 14, mas os cristãos devem julgar a si mesmos para ajudar a exaltar os outros. A Bíblia diz que eu preciso julgar eu necessito julgar a minha pessoa. Um escritor chega a dizer que nada divide a igreja com mais rapidez do que a ação daqueles que julgam duramente os seus irmãos. Precisamos julgar a nós. Precisamos olhar os nossos defeitos. O pecado aqui condenado era muito comum, o que evidencia, por exemplo, o fato de que Davi, ele condenou a morte de um homem rico que, conforme fizeram o rei acreditar, roubara e matara o cordeirinho de um homem pobre e o condenou. E Davi não compreendeu que assim estava condenando a si próprio. Vocês conhecem a história. Davi, o profeta Natã, chegou e contou a parábola para Davi. Aí Davi falou, olha, esse homem precisa morrer. Natã olhou para ele e falou, esse homem é você. Em vez de nós olhar os defeitos dos outros, seja nós pregadores,
começa a olhar os nossos defeitos, começa a olhar as nossas falhas. Quem julga será julgado, a Bíblia está dizendo, e Deus, Ele é muito paciente para conosco. Quem julga será julgado. Quem se assenta na cadeira do juiz, assentar-se-á no banco dos réus. A seta que você lança contra o outro, volta contra você. Tem gente que quer sentar na cadeirinha. Irmãos, quem senta na cadeirinha é Jesus. Ele é o nosso advogado hoje. Um dia Ele será o nosso juiz. Um dia Ele vai condenar. Todos nós iremos confessar. Não queira nem você e nem eu sentar na cadeira do Mestre. Não queira. Não queira ser juiz de forma alguma. Podemos citar um provérbio, talvez Jesus deve ter citado para aquela multidão naquele período, um provérbio bem conhecido, que quem tem telhado de vidro, não joga pedra no telhado dos outros. Não vai jogar, não irá, vai olhar os seus defeitos. Seja sincero. Tem alguém aqui que não tem um defeito? Levante as suas mãos. Estão comigo? Todos temos defeito. Ninguém quer tirar uma pedrinha só uma pedrinha bem pequenininha, que talvez não seja uma pedra grande, para nós tropeçar, uma pedrinha pequenininha. Será que todos nós não temos defeito? É isso que Jesus está nos orientando. É isso que Jesus está nos ensinando. Quando o homem exerce juiz temerário, está não apenas usurpando um julgamento que só pertence a Deus, mas também está estabelecendo critério para o seu próprio julgamento. A mesma régua que a pessoa usa para medir o outro, a fim de julgá-lo, será usado para o nosso próprio julgamento. Será usado. Nós temos que ter esse cuidado. No versículo 5, Jesus chama de hipócrita aquele que está vendo as transgressões pequenas na vida dos outros e não consegue enxergar os grandes pecados em sua própria vida. Jesus está ensinando, Ele está nos orientando. Antes de tratar dos outros, precisamos enfrentar a nós mesmos. Eu confesso, vou confessar aqui de novo. Eu não consigo dar conta dos meus pecados. Eu não consigo. Que pena isso. Eu queria cuidar de todos os meus pecados, mas eu não dou conta. Para que eu vou cuidar de ficar apontando para os outros? Para que eu vou ficar de observar o pecado dos outros? Para que eu vou ficar observando os que são pessoas que praticam ódio ou criticam? São os mesmos fariseus e escribas que condenam o nosso Salvador. São os juízes mascarados. Eles estão na internet, nas ruas, nos corredores das ruas da cidade. Eles vivem mascarados. Eles vivem dessas maneiras. A viga é uma pesada peça de madeira usada na construção como suporte horizontal para travar o madeiramento. E a pequena mancha aqui, ou o argueiro, é uma pequenina farpa de palha ou madeira, e talvez uma minúscula lasca de uma viga. Quando eu era jovem, eu acho que eu nunca contei isso aqui, acho que nem a minha família sabe direito. Quando eu era jovem, eu trabalhava de carpintaria. E aí eu ajudava no madeiramento, aquelas tesouras. E aí depois colocava o telhado. E depois a gente tinha que forrar toda a casa. E ficava com aquele preguinho, batendo com aquele martelinho. Hoje já tem outras ferramentas, quase ninguém usa. Na minha época era um martelinho, aquele preguinho. Como o meu dedinho era macetado. Meu Deus. E eu batia aquele negócio, e toda vez que eu batia, os forros caíam tudo no meu olho, aquele cisco. E quando eu estava meditando nisso, eu relembrei dessa época que eu trabalhava de carpintaria. Quantas vezes eu ficava limpando o olho para tirar sujeira. É isso que Jesus está nos orientando.
É isso que Jesus está nos ensinando. Na figura que Jesus usa, ele se dirige ao ouvinte comum, perguntando como é possível que ele veja um simples argueiro no olho do seu irmão, e nem mesmo pede permissão para removê-lo, enquanto ao mesmo tempo ignorar por completo a presença de uma vida incomparavelmente maior em seu próprio olho. A Bíblia diz, lá em João capítulo 8, versículo 7, como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus ele endireitou o corpo e disse a eles: quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra nesta mulher. Vocês sabem da história. Será que a gente está examinando nós mesmos? Será que nós estamos olhando os nossos erros? Surge uma pergunta que eu quero compartilhar aqui com vocês. Quem seria esse oftalmologista? Quem seria? Quem seria essa pessoa? Ele é denominado hipócrita. Por quê? Porque ele consegue enxergar o dos outros e não consegue enxergar os seus. Ele consegue ver os dos outros, mas não consegue enxergar aquilo que está fazendo. Eu irei citar uma passagem que Cristo está dizendo sobre isso para os fariseus, lá em Mateus 23:13. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Por quê? Porque só está observando o erro do próximo. Essas pessoas, essa classe de indivíduos, a quem o Senhor descreve como aqueles que confiavam em si mesmo por ser considerados justos e desprezaram os outros. Você pode ler em Lucas 18:9, está escrito lá também. Aqui se caracteriza qualquer pessoa com uma disposição farisaica. Nós precisamos ter esse cuidado. Examinou você hoje? Será que nós examinamos as nossas vidas no dia de hoje, uma vez que no coração de todos, inclusive os seguidores de Cristo, até o ponto em que a graça ainda não o transformou completamente, se esconde em fariseu? E essa passagem é aplicada a todos no sentido em que todos precisam examinar a si mesmo. Não são só os pagãos, não são só aqueles que estão lá fora, não. Todos precisam examinar a si mesmo, como está lá em 1 Coríntios, meus irmãos. A Bíblia está dizendo, a fim de que não andem descobrindo faltar nos outros e procurem corrigi-los sem se autoexaminarem e autodisciplinarem. Eu preciso fazer um autoexame. É necessário, mas eu fiz ontem, pastor. Hoje é outro dia. E amanhã precisaremos fazer um autoexame. Uma pessoa pode ser muito boa a seus próprios olhos, todavia, se ela não for humilde, então pelo prisma divino há uma viga em seu olho, a viga da autojustificação. Existe uma viga, e isso faz de tal pessoa um oftalmologista cego que tenta realizar uma cirurgia no olho de outra pessoa. A Bíblia diz, a palavra do Senhor diz lá em Lucas capítulo 18, versículo 11 ao versículo 13, as escrituras diz que o fariseu, ele ficou de pé. Ele era uma pessoa boa. O fariseu ficou de pé, ele orou sozinho, assim: ó Deus, eu te agradeço porque eu não sou avarento, eu não sou desonesto, eu não sou imoral como aquelas outras pessoas lá, ó, eu agradeço-te também, porque não sou como este aí, olha ele aí, ó, esse cobrador de imposto, esse ladrão. Eu quero dizer para o Senhor que eu jejuo 2 vezes por semana e te dou a 10ª parte de tudo o que eu ganho.
Uma pessoa boa. Eu jejuo, eu oro, eu dou a 10ª parte. Tá vendo aquele ali, Senhor? Aquele ali é diferente da minha pessoa. Olha ali, Senhor, aquele ali é ladrão, eu não sou. Quem encontrou misericórdia? O ladrão. Que examinou a si próprio, enquanto o outro batia no peito e dizia: eu oro mais do que o fulano, eu jejuo mais do que ciclano. Olha aqui o meu dízimo aqui, dá uma olhada para o senhor ver, Senhor. Olha aqui, está vendo o outro lá? Quem encontrou misericórdia foi aquele ladrão que examinou a si próprio, observou o seu pecado diante do Senhor. Por mais grave que o erro do próximo possa parecer aos outros, do pretenso, o oftalmologista não era um mero argueiro, uma pequenina mancha comparada com a sua justificação, um defeito tão patente aos olhos de Deus, equivalente à vida no olho crítico. Será que eu estou examinando eu? Será que eu estou observando a minha pessoa? Quando pela soberana graça essa viga for removida, então o procurador de faltar estará habilitado a ver suficientemente claro para remover o olho do seu irmão, o argueiro, ou seja, estará em condições de restaurar o seu irmão com espírito de brandura, e examinando-se, por exemplo, a luz, lá em 1 Coríntios capítulo 13, que fala sobre o amor. O amor tudo sofre, o amor tudo suporta. A Bíblia diz, não sou eu quero que você medita hoje nas Escrituras, porque hoje, talvez alguém deve estar com um coração tão endurecido e falando, meu Deus, o pastor hoje resolveu, eu estou pregando o texto, eu estou desde o capítulo 5 falando cada parte, e eu estou aqui no capítulo 7, não tem para onde fugir. Eu até gostaria de pular esse texto, mas não posso. Mas a Bíblia diz lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 1, a Bíblia diz, meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, qualquer falta, em alguma falta, vocês que são espirituais, devem ajudar essa pessoa a se corrigir. Tem que ajudar, mas faça isso com humildade e tenham cuidado para que vocês mesmos não sejam tentados também. E ele diz ainda, terminando, ajudem uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? Não é o amor? Será que a gente está fazendo isso? Será que nós estamos praticando isso? Fica evidente no texto em tela que Jesus, ele não condena o julgamento. Olha o versículo 6, como disse Charles Spurgeon, você não deve julgar, mas não deve agir sem julgamento. Eu preciso compreender o texto, precisamos ter olhos abertos, ouvidos atentos e discernimento claro sobre a realidade que se encontra à nossa volta. É preciso, Jesus diz que devemos distinguir as ovelhas dos cães, dos porcos e dos lobos. Jesus está pedindo para me ter o discernimento, para distinguir um falso profeta de um profeta verdadeiro. É preciso discernimento. É importante ter discernimento. A Bíblia diz isso, lá em 1 João capítulo 4, versículo 1, João diz que devemos provar se os espíritos de fato se procedem de Deus. A Bíblia diz, e quantas pessoas que não buscam ter discernimento? Quantas vidas, meus queridos, quantas pessoas, por isso que nós precisamos pôr à prova essas pessoas para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus. A Bíblia diz isso, lá em 1 João capítulo 4, versículo 1. Os cães não sentem atração pelo que é santo. Não, os cães não.
Paulo chega a dizer até para Tito, deixa eles irem. Provavelmente o texto aqui faz referência à carne oferecida em sacrifício, que não deve ser arremessada aos cães. Não é que os cães não o devorariam, pois o fariam com muita gana, mas seria uma profanação dá-la a eles. Está lá em Êxodo, capítulo 22, versículo 31. E de igual modo, as pérolas parecem ervilhas ou bolotas e enganariam os porcos até que descobrissem que foram ludibriados. Eu preciso ter o discernimento. É necessário, os porcos ou os javalis pisoteiam e dilaceram com as presas qualquer coisa que o enfureça. E em observância a esse princípio é que Jesus se recusou a falar lá com Herodes. Está lá em Lucas capítulo 23, versículo 9. Bem também como responder aos líderes religiosos que tentaram armar-lhe uma cilada. Lá em Lucas capítulo 21, versículo 23 ao versículo 27. Jesus não se preocupava com os fariseus. Jesus saía fora dos fariseus. Tenha o discernimento. É importante nós ter o discernimento, provar de todos os espíritos. Será que aquilo que a pessoa está falando é realmente de Deus? Será que não é um fariseu? Eu não vou condená-lo apenas pela aparência. Deixa isso para Jesus, mas tenha o discernimento se aquela pessoa é realmente de Deus. Se aquilo que ela está falando é do Senhor. Então foi por causa dessa mesma verdade que Paulo se recusou a argumentos com as pessoas que resistiam à palavra de Deus. Quantas pessoas resistem à palavra de Deus? Deixa eles irem, não importa. Deixa eles irem. Paulo fez isso lá em Atos capítulo 13, versículo 44, versículo 49. Um escritor chega a comentar que as verdades que Cristo ensinou, suas pérolas de grande preço, não devem ser distribuídas indiscriminadamente aos que as ridicularizam e as desprezam, tornando-se cada vez mais antagônicas. Eu preciso ter o cuidado, eu preciso saber a quem está indo a palavra, eu preciso ter o discernimento. Jesus está orientando: não julgueis para que não serem julgados. Não julgueis, não faça isso. Como você tem medido as ações do seu próximo? Como que você tem medido? Como que eu tenho medido? Você tem medido sobre si mesmo? Você tem observado a sua pessoa? Você acha-se autossuficiente e incapaz de cometer grandes pecados? Você se acha? O que você considera um grande pecado? O que você considera? Você tem o costume de fazer julgamentos, mesmo que sejam somente no seu pensamento? Só no seu pensamento tem esse costume? A Bíblia está nos ensinando: não julgueis, para que não sejas julgados. A observação de Jesus é que nós olhemos menos para os defeitos dos nossos irmãos e descubramos os nossos defeitos e o que precisa ser transformado para o bem e a edificação do reino. Quando você chegar na sua casa hoje, pega uma folha de papel, pega uma caneta e escreve 10 defeitos seus. Seus. Só seus. 10. Depois você vira o papel ao contrário e escreve de alguém da sua família. Eu lhe garanto que você vai encontrar uns 30. 10 é muito pouco, pastor. Eu tenho uns 30, 40 para escrever do outrem. Mas o meu, eu não consigo escrever nem 5, nem 6 para chegar no 10. Começa a observar os seus defeitos.
Começa a examinar a si mesmo diante do Senhor. A pergunta que eu vou fazer hoje, quero deixar aqui para vocês: vocês têm defeito? Você tem defeito? Será que eu e você tem defeito? O que estão em casa, você tem defeito? Você que está em casa, tem defeito? Quem daqui ou de casa gostaria de lançar a primeira pedra? Uma pedrinha. Quem? Quem gostaria? Será que alguém se arrisque? A gente precisa examinar a nós mesmos. A gente precisa observar. A gente precisa demonstrar para as pessoas que nós, pastores, não somos super-heróis. Nós temos defeito. Que nós, obreiros, temos defeitos. Nós precisamos examinar. Um escritor famoso, ele chega a dizer: o pastor tem que ter a força de um boi. Esse pastor ainda chega a dizer que a tenacidade de um cão de caça, a audácia de um leão, a paciência de um asnim, a adaptabilidade de um camaleão, a visão de uma águia, as melodias de um rouxinol, a mansidão de um cordeiro, a pele de um rinoceronte, a disposição de um anjo, a lealdade de um apóstolo, a fidelidade de um profeta, a ternura de um pastor de ovelhas, a abnegação de uma mãe e um fervor de um evangelista. Esse escritor disse. Sabe o que ele disse depois disso? Sinceramente, esse não sou eu. Esse não sou eu. Não julgueis, para que não sejam julgados. Que Deus abençoe.